Bom dia a todos, aqui quem fala é Carelo Quetica, analista-chefe da XP Investimentos, e esse é o Morning Call da XP do dia 10 de janeiro de 2019. O destaque de ontem ficou para os Estados Unidos, com a ata do Banco Central americano e discurso de 3 dos seus dirigentes, reforçando a mensagem de cautela no ciclo de alta de juros. A mensagem, no final das contas, tem dado a entender ao longo das últimas semanas de que este ciclo pode estar chegando ao seu fim. Por conta desse movimento, o dólar em relação às principais moedas teve o maior dia de queda desde o início de novembro. E o real seguiu esse movimento ontem, passando abaixo de 3,70, fechando a 3,68. Vale ressaltar também que o governo americano segue paralisado por conta do impasse em relação à verba para financiar ou não a construção do muro na fronteira mexicana, que tem sido uma das principais demandas do presidente americano Donald Trump. Na China, a inflação surpreendeu positivamente para baixo, atingindo o menor nível em 2 anos, principalmente impactado pela queda do preço dos petróleos. Gera uma preocupação, por um lado, de que a economia pode estar desacelerando, mas o fato é que com uma menor inflação, os dirigentes chineses têm mais espaço para poderem intensificar as políticas de estímulo e, portanto, fazer com que o crescimento chinês estabilize. Nos mercados globais, quando a gente olha para a performance, depois de 4 dias de forte alta, estamos vendo um dia de respiro. A Ásia fechou com leve queda, 0,5%, a Europa segue esse movimento e o petróleo hoje cai 1% após movimento de forte alta ao longo dos últimos dias. No Brasil, o foco ele segue todo voltado para a eleição da liderança da Câmara e do Senado, assim como as notícias em relação à potencial nova proposta da reforma da Previdência. Em relação à eleição da liderança na Câmara e no Senado, o destaque está para o presidente do STF, Dias Toffoli, que decidiu ontem pela eleição fechada no Senado. Isso beneficia a candidatura de Renan Calheiros, que tem tentado parar as arestas com Jair Bolsonaro para se eleger. E na reforma da Previdência, o que a gente tem visto é que as últimas notícias indicam que a migração para regime de capitalização poderia não valer para as faixas de menor renda, enquanto que a inclusão de militares ainda não é certa. A gente espera que ao longo das próximas semanas o desenho dessa nova reforma da Previdência fique mais claro e público. Ainda está para ser entregue esta nova reforma para o presidente e depois de entregue ao presidente negociado com o governo, seria enviado ao Congresso para avaliação do mesmo. Isso potencialmente aconteceria em fevereiro, após a eleição da liderança da Câmara e do Senado. Do lado das empresas, 2 destaques. O Gabriel Francisco já vai comentar sobre a CEMIG, na qual o governador de Minas Gerais afirmou que pode enviar projeto de lei prevendo a privatização, enquanto que uma série de consultorias tem revisado para baixo a expectativa de produção de soja na safra desse ano, que poderia impactar negativamente a Rumo. Vamos para o Gabriel Francisco com a CEMIG. Bom dia, pessoal. Gabriel Francisco, analista de petróleo e elétrica. Só rapidamente falando sobre uma entrevista que o governador Zema de Minas Gerais concedeu ontem. Falou que enviará à Assembleia Legislativa projeto de lei que prevê a privatização da CEMIG. Lembrando que hoje ela requer a aprovação de 3/5 da Assembleia e validação em um referendo popular. A proposta vai no sentido de levar adiante o esforço de redução de gastos do governo e recuperar fiscalmente o estado de Minas Gerais, que está numa situação muito difícil. O governador declarou que quer aderir Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal dos estados, que permite uma suspensão por 3 anos do serviço da dívida da União, em troca de medidas mais duras de corte de gastos, entre elas a privatização de estatais. A gente destaca que a gente, mesmo antes, na época, quando a gente já tinha compra na CEMIG, hoje temos neutro, com preço de R$13, a gente vê que tem ainda potenciais de ganhos no eventual cenário de privatização que ainda não é nosso caso base, e o próprio governador destacou que não deve realizar isso rápido, buscando antes uma recuperação da gestão da companhia. A gente estima que se ele reduzir ainda mais custos, daria 70 centavos por ação no nosso preço-alvo de R$13, e se vender os ativos que estão abaixo da CEMIG, como Light, Taesa, usina de Belo Monte, Santo Antônio, poderia gerar outros R$3,5 a R$4,5 por ação. E no cenário de privatização, a gente também tem ainda um potencial de ganho maior. Isso é tudo do nosso lado. Desejamos a todos um ótimo dia e, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, caso precisem de qualquer coisa. Muito obrigado.